Feliz sábado a todos. Que Deus possa abençoar você, guardar, guiar e conduzir a sua vida. Para você que está em casa também acompanhando, um feliz sábado. Que você possa receber também os cumprimentos dessa igreja que te ama, te acolhe. Esperamos vê-lo aqui em breve também. Quero cumprimentar nossos amigos que estão conosco aqui. Vejo muitos amigos aqui entre nós. Pela manhã, a irmã Alice me mostrou dois adolescentes, né? E eu tive a alegria de levá-los à sala. Eram dois irmãos, não sei se eles estão por ali, mas que Deus possa abençoar vocês pela primeira vez na igreja. Muito bonito, viu? Um juvenil e um adolescente. Aí que Deus possa guardar vocês também. E todos vocês que estão aqui conosco, queria pedir para você dar um abraço em quem está do seu lado. Todos são muito bem-vindos à ceia do Senhor. Todos são muito bem recebidos aqui. A mesa está preparada. Obrigado, Bia, pela mensagem que nos faz perceber que como comunidade nós precisamos avançar, abraçar e amar as pessoas. A mesa está preparada. Obrigado a irmã Vilma por ter preparado para a sua equipe, né? Essa linda cerimônia que está aqui, esses arranjos especiais. Nós temos ali, né, dizer que ontem foi o Dia da Mulher. Elas receberam ali um mimo muito bonito, né? Nessa hora a gente vê, né, meninos? Tem que cuidar bem delas, né? Eu também queria pegar um dali, mas não dava, né? Está tudo adornado com rosa. Dá uma saudação para as meninas aí, que Deus abençoe vocês, que Deus possa guiar e conduzir a sua vida e também a sua família, e o Senhor com certeza o fará. A ceia do Senhor é uma oportunidade de renovação, de aliança, de reflexão. É uma oportunidade que temos de reavaliar nossas ações, nossos pensamentos, nossa vida e colocar diante de Deus as nossas imperfeições, para que Ele possa nos modificar, para que Ele possa nos moldar segundo a sua imagem e o seu caráter. De tempos em tempos celebramos a ceia e esta é a primeira do ano. E nesse momento eu quero pedir para a minha igreja se concentrar, para você se desconectar do que está lá fora e se conectar com Cristo. Não sei como foi a sua semana. Eu fiz algumas visitas essa semana de alguns irmãos. Peço para você orar pela irmã Dina, pelo irmão Delcio. A irmã Dina já está desde novembro numa luta incessante contra alguns problemas no intestino. Ore por ela. Na segunda-feira fará um exame muito importante. O irmão Edson fará uma cirurgia amanhã, na visão, uma cirurgia simples, mas orem por ele também. Eu fiquei sabendo agora de manhã que o Fernando, né, não está bem. Está dando um eco aqui, não sei se o pessoal consegue, se não usa o microfone. O Fernando está até, acho que no Galvão agora, né, Mário? Está lá dengoso, com dengue. A dengue está voltando aos poucos, se cuide. São alguns sintomas que nós temos. Enquanto estivermos aqui nessa terra, teremos situações como essa. Eu tenho mandado as cartas de Deus para alguns que pediram. Não deixe de divulgar. Essas cartas são especiais. Estarei colocando depois no boletim da igreja um testemunho significativo sobre as cartas. O olhar de Jesus. Quando Cristo esteve aqui, Ele sempre teve um olhar para nós. Um olhar para mim, um olhar para você e um olhar para os seus discípulos. Peço para você abrir a sua Bíblia em Mateus. Vamos ler alguns textos aqui e depois vamos seguir com a mensagem, com a ceia. Muito bem. Mateus, capítulo 9, versinho 36. Mateus, capítulo 9, versinho 36. Mateus 9, 36, a primeira parte. Na minha Bíblia diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Vamos orar? Grande Deus, mais uma vez, neste momento recorremos a Ti, que é o nosso escudo, é o nosso Deus forte, aquele que nos criou,
Obrigado por tua palavra, pela Bíblia Sagrada. Obrigado por Jesus, pela cruz, pelo seu sangue derramado por cada um de nós. Obrigado por Jesus ter vindo morrer por nós. E ao morrer, o seu sangue precioso nos resgata e nos redime. Obrigado pelo Espírito Santo, que está entre nós agora. Suplicamos a Ele que impressione cada coração e traduza as palavras as quais irei falar. Como pecador, e todos nós o somos carentes da sua graça, da sua glória. Que neste momento, Senhor, nesse templo, haja um espírito de adoração a Ti. Que nenhuma preocupação, nenhum ruído interno ou externo perturbe a comunicação entre o céu e a terra neste momento. Que possamos nos desligar deste momento das coisas que nos prendem a essa terra. E o convite nessa manhã é ligarmos as coisas eternas que nos ligam ao céu. Queremos Te ouvir. Modula o nosso coração, transforma a nossa vida, perdoa nossos pecados, para que possamos participar da ceia do Senhor. E o convite dessa manhã é olharmos atentos para um Deus que entra na nossa vida, nos promete redenção, nos promete perdão, nos promete cura, promete ouvir as nossas súplicas. Oramos por nossos irmãos que estão enfermos. Alguns não puderam estar aqui. Que a sua misericórdia, que a sua graça os alcance. Permaneça conosco. É o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém. O olho humano é uma das mais surpreendentes máquinas que existem. De todos os órgãos criados, ele nos surpreende. O olho humano, ele faz parte de um contexto onde o ser humano, ao enxergar, e não vou me ater aqui a aspectos técnicos, médicos, porque seria muito longo o tema dessa manhã, mas você já pensou na importância de enxergar? Você já se ateve às etapas do nosso olho, como ele foi formado? Algum tempo atrás eu li um livro, de Michel Bennis, A Caixa Preta de Darwin. Dentre tantas coisas, a evolução não consegue explicar o olho humano ao tentar colocar ali, a evolução por etapas. Se fôssemos seguir o que Charles Darwin pregou, nós seríamos cegos, porque as etapas da evolução não conseguem explicar o olho humano e toda a complexidade a qual ele está mantido. Assim como o cérebro também. O fato de enxergarmos é um dos maiores presentes de Deus. E mesmo nós que usamos óculos, sabemos o cuidado que temos que ter. A medicina aumenta e a cataratas, que seria aí uma cirurgia que alguns são submetidos. Recentemente o irmão Sequinato fez para voltar a enxergar. Mas há uma grande diferença em vermos no campo físico, biológico, neuro, de enxergarmos o aspecto espiritual. O texto que lemos aqui, de Mateus 9, no versinho 36, fala que vendo Jesus as multidões, ele se compadeceu delas. O Salvador sempre tinha um olhar peculiar para todas as pessoas que chegavam até ele. Pecadores, pessoas excluídas, vulneráveis, marginalizadas. Cristo sempre teve um olhar peculiar para cada uma delas. E sabe de uma coisa interessante? Nós conseguimos enxergar como seres humanos um espectro muito pequeno da ampla faixa do visível, do microcosmo até o macrocosmo, do átomo até as grandes galáxias. Nós somos reduzidos a enxergar apenas uma face que vai da ultravioleta até o infravermelho. O que corresponde a um comprimento de onda que vai de 380 nanômetros até 770. É o que nós conseguimos enxergar. Se fôssemos projetar aqui um quadro da amplitude do macro e microcosmo, nós enxergamos apenas o limitante, apenas uma fração do que existe no universo. E muitas vezes
como seres humanos, nós enxergamos os outros e julgamos as pessoas por simplesmente aquela pequena fração que enxergamos. Cristo nos convida a enxergar muito além daquilo que vemos. E nesta manhã, o tempo que tenho aqui, que está correndo, eu gostaria de convidar vocês para entrar na Bíblia e analisarmos 3 personagens, 3 momentos importantes que permeiam a ceia do Senhor, 3 personagens que foram atores importantes ao longo da última refeição de Jesus, e como eles agiram e as consequências das ações de que eles enxergaram, de que eles viram, trouxeram para a vida deles. O primeiro personagem a qual convido vocês a analisar comigo, está ali registrado uma das cenas a qual ele participou no Evangelho de João. No capítulo 12, nós encontramos todos os evangelhos narrando acerca desse personagem. Ele era um personagem importante na história de Jesus e principalmente nos últimos acontecimentos. Aqui o enredo é um banquete. Não vamos nos ater no banquete, mas apenas na ação que ele promoveu. João capítulo 12, no verso 4, 5 e 6. E você vai perceber quem é o personagem quando começarmos a ler. João 12, 4, 5 e 6. Vamos correr aqui com o tempo, então eu vou ler aqui da minha Bíblia, diz assim: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava lá para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Dito isto ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava dela o que se lançava. Esses versos aqui foram escritos por apóstolo João, muito tempo depois dos acontecimentos. Se temos 3 evangelhos sinóticos, o evangelho de João, ele olha para a história e remete a alguns pontos para que os crentes lembrassem da história de Jesus. Ele mesmo, no capítulo 21, menciona para que não se esquecêssemos do que Cristo havia feito. João, ao relembrar esse fato, ele pinça da história algo que era evidente: Judas Iscariotes. Alguns cronistas, teólogos dizem que ele era de uma região ali do sul. Judas era o único discípulo que não era do norte. Judas era o único discípulo que pertencia ao sul, pertencia ali a um outro estado, a uma outra província. Todos os outros 11 eram homens simples, de Cafarnaum, da Galileia, do norte. Alguns pescadores, homens que trabalhavam braçalmente. Judas não. Judas remete aqui a um berço, a uma oportunidade de ter estudado. Ele era o melhor dos discípulos sobre o aspecto acadêmico e logo assumiu a função de tesoureiro do grupo. O texto diz aqui bem claramente que naquele banquete na casa de Simão, quando Maria lava os pés de Jesus, ele olha para aquela mulher com ganância, vendo aquele dinheiro, aquele recurso do nardo puro, um fino perfume, uma especiaria cara, que foi colocada aos pés de Cristo uma semana antes da cruz. E ele diz: que desperdício! 300 denários, ou seja, quase um ano de trabalho desperdiçado dessa forma, com tanta gente passando fome, com tanta gente morrendo, com tanta gente à míngua. Essa mulher desperdiça esse recurso dessa forma. E João mesmo diz: mentiroso e ladrão, porque no coração dele, ele estava vendo aquele dinheiro que não passaria por suas mãos. O olhar de Judas aqui, irmãos, é um olhar de ganância, de mesquinharia, um olhar de julgamento. Ele não estava entendendo aquele momento, aquela cena, aquele momento de refrigério para Jesus. Depois de 3 anos e meio por estradas empoeiradas, ouvindo recriminações, críticas dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, expectativas, Cristo teve um momento de refrigério. E nesse único momento de refrigério, Judas, o ladrão, o egoísta,
que tinha pretensões, fala, por que tanto desperdício? Iscariotes ali, alguns teólogos mencionam que vem do termo sicários. Dentro dos zelotes havia um grupo de sicários que empunhavam ali um grande punhal sobre a capa. E o auge para eles era a luta armada de matar soldados romanos. Se Judas pertencia aos sicários ou não, o texto não é conclusivo, mas o fato é que Judas tinha pretensões revolucionárias. A visão de Judas do evangelho era deturpada. No coração de Judas havia espaço para o crescimento financeiro, havia espaço para a honra, para a glória. Ele estava próximo a Cristo, próximo à cruz, com segundas intenções. Ele estava próximo a Cristo para se autopromover. Ele estava próximo a Cristo para ter benefícios. Não era o único, todos os outros discípulos também o tinham. E você pode conferir na sua casa, em Lucas lá 18, Mateus também, o pedido que a mãe dos irmãos fizeram para Jesus, um à direita, outro à esquerda. O fato aqui, irmãos, é que Judas tinha pretensões. E nas suas pretensões, o olhar dele para este momento era um olhar terreno, pequeno, limite. Judas não conseguiu enxergar além ao que Cristo estava oferecendo. Estava agarrado a convenções, a política torpe dessa terra. Estava agarrado a coisas momentâneas, triviais, passageiras. O coração de Judas não estava ligado ao ideal de Jesus, de redenção, de compaixão, como lemos aqui. Cristo, vendo as multidões, se comoveu pela miséria humana, pelos pecados dessa terra, pela fragilidade das famílias, pelas doenças, pelas famílias que se desintegram por meio de separações, pelo desemprego, pelas doenças, pela rucidez com a qual o homem está colocando e tiranamente, roubando e corruptamente levando recursos que levam muitos à miséria. O olhar de Judas era um olhar limitado das coisas, pequeno. Essa foi a sua história. Um personagem que entra na história. E claro que você fala, pastor, tem as profecias. Sim, tem as profecias. Mas Judas não precisava ser um ator dela. No livro Desejado a Todas as Nações, Ellen White comenta que até o último segundo da história de Judas, até o último momento, Jesus tentou de várias formas impressionar o seu coração. Vai comigo para Mateus. Aqui está a prova, Mateus 26. Mateus 26, 47 e 50. Mateus 26, 47 ao 50. Aqui vamos encontrar no Getsêmani, quando Cristo, depois de partilhar a ceia, e ele é preso, e surge mais uma vez Judas aqui no texto. Mateus 26, 47 até o 50. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado um sinal: aquele a quem eu beijar, este prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, disse: amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. Aqui registra uma cena na história da nossa humanidade. Judas, com conluio com os fariseus, com suas pretensões, com sua visão, com suas percepções, ele arquiteta esse plano para entregar a Cristo. E ao fazê-lo, chegando, dá um beijo no rosto de Jesus, o beijo da morte, o beijo da traição, o abraço do cinismo. Cristo o abraça e com um olhar
poderia ter dito muitas coisas. Cristo sabia a luta que estava no coração de Judas. Cristo sabia a sua mente volúvel, de que o inimigo tentando, oferecendo prazeres, enganando nos atalhos dessa terra. Cristo olha para Judas e diz: amigo, é isso mesmo que você quer fazer? Este é o caminho? Até o último segundo, Cristo, o Salvador, teve um olhar de compaixão para Judas. Até o último instante, Cristo não desistiu de Judas. Até o último segundo, Cristo tentou alcançar Judas. Schopenhauer coloca, um filósofo, que estar nessa terra, irmãos, é uma vida constante. Há uma oscilação entre o tédio de possuir e a ânsia de ter. O ser humano, como um pêndulo, vive na ansiedade de ter, de conquistar. E quando conquista, há um tédio da mesma conquista, porque as coisas não podem preencher o vazio do seu coração. E nós entregamos muito mais do que salário, trabalho em nossas vidas. Muitos se sacrificam por conquistar coisas e entendem que essas coisas podem satisfazer o seu coração. Mas há uma luta interna entre a alegria deste momento e o tédio da conquista. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Judas tinha a presença de Jesus, a companhia de Jesus, os ensinos de Jesus, os sermões de Jesus, os milagres de Jesus. Imagine você que privilégio ele tinha. Privilégio esse que teremos apenas no céu. Ele teve a oportunidade de palmear, de caminhar junto com Cristo. E não estava enxergando isso. Queria mais. Queria a honra, a glória, a torpe desse mundo. O ser humano nunca está satisfeito com aquilo que tem. O ser humano nunca consegue ficar satisfeito e feliz com aquilo que possui. E por isso que Schopenhauer fala isso, que há ali uma constante oscilação de humor entre aquilo que você tem e aquilo que você quer possuir. E há esse conflito como um pêndulo. E as pessoas nunca estão felizes. Porque ou estão entediadas com o que está acontecendo, ou estão na expectativa da conquista de algo que não podem ter. Judas é um exemplo disso. Fatidicamente, ele tinha Jesus, ouviu Jesus, andou com Jesus, testemunhou milagres, mas mesmo assim, queria sempre mais. E na sua ânsia por ter mais, ele então faz esse plano de negociar a traição, a rendição. Claro que ao você ler o texto aqui da Bíblia, alguns detalhes nos escapam. Mas quando vamos para a inspiração profética, para a voz profética dessa igreja, nós temos um zoom sobre este momento. Ellen White coloca desejado que na expectativa de Judas, ele estava antecipando o reino. Inclusive, do século 3 ao século 5, circulou na igreja primitiva o Evangelho segundo Judas, uma carta apócrifa, que mencionava ali que, na ideia de Judas, ele estava antecipando o reino de Jesus, não ia traí-lo, ele estava promovendo com as suas ações, ajudando a Cristo a promover o seu reino. Judas achava que se ele traísse a Cristo, Cristo iria, naquele momento, mostrar quem ele era, mostrar o seu poder, e então o reino viria. Nada pode ser construído a partir da traição. Nada pode ser construído a partir da mentira. Nada pode ser construído a partir das expectativas humanas. Querido, todo sonho que você constrói a partir de uma mentira, a partir de um engano, a partir de um erro, a partir de um pecado, é fadado ao fracasso, afadado ao desalento e à tristeza e à dor. Judas foi convidado a ter um olhar sincero das coisas e não teve. E o seu fim, registrado aqui, só virar a página, capítulo 27. Versinho 3 e verso 5.
Mateus 27, 3 e 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi o quê? Foi enforcar-se, cometeu suicídio. Depois do cenário a qual ele planejou, arquitetou e promoveu, Judas foi tomado de remorso. Guarda essa fala, remorso. E o remorso levou ele para a forca. O remorso levou ele a negar quem ele era. O remorso tirou a sua paz. O remorso não permitiu que ele enxergasse a graça, a salvação, o perdão de Deus. E ao ficar com remorso, ele olhou para si, não olhou para fora, não olhou para Cristo. Ao olhar para si, ele foi condenado pelos seus próprios atos, porque não aceitou a graça redentiva, restaurativa de Cristo. Ao invés de ir até Jesus, Judas, desesperado, foi até a forca e cometeu o suicídio, selando a sua perdição, a sua rendição, o seu abismo, caindo então em trevas, na obscuridade, no esquecimento. É conhecido como aquele que traiu a Cristo, o beijo da morte, o sovina, aquele que escondeu as mãos, era um ladrão. Ao longo da sua trajetória, Judas teve várias oportunidades de encontros com Cristo desperdiçados, de orações não feitas, de sermões não ouvidos, de oportunidades que ele teve e não aproveitou nenhuma delas. Irmãos, não desperdice as oportunidades. Amigos, não desperdicem as oportunidades de estar com Jesus. Valorize a Bíblia, a oração, estude a palavra do Senhor, se renda a Ele. Não sabemos o momento, o tempo em que o tentador estará contra nós. Não confie em si, não confie em você. Se renda a Cristo o mais rápido possível. Hoje é um dia, um momento, uma oportunidade que você terá dessa aliança, desse encontro. O segundo personagem, preciso ir com mais rapidez para ele. Vocês já sabem quem é Pedro. E quero convidar você comigo ali a abrir a sua Bíblia. Lucas, em capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22, 61, 62. Lucas 22, 61 e 62. Vamos ler. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. Por que Pedro chorou amargamente? O que levou o apóstolo a chorar? Deixa o dedinho em Lucas aí e vem comigo para Marcos. Marcos 14. Marcos 14. (14, 29 e 30). Marcos, ele resume bem rapidamente aqui essa parte. Marcos 14, 29 e 30. Amém? Acharam? Disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. 31. Mas ele insistia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo negarei. Assim disseram todos. Pedro era do norte da Galileia. Pedro era um pescador.
juntamente com o seu irmão André, que o chamou. Pedro tinha uma sogra, Cristo curou a sua sogra. Cristo tinha uma empresa de pesca. Pedro era um homem simples, mas um homem de projeção, um homem com ímpeto forte, intempestivo, até raivoso. E nesse mesmo momento ali, do Getsemane, ele corta a orelha de um soldado. Você conhece a história. O texto aqui diz que na ceia ali, quando Cristo começou a lavar os pés, Pedro não queria que Cristo lavasse seus pés. E Cristo fala: se você não lavar os pés, não terá parte comigo. Senhor, então me lava o corpo inteiro. E Cristo falando acerca da traição, Pedro fala: não, eu jamais vou te trair. Jamais. Com ímpeto, com volúpia, com segurança. Cristo olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, 2 vezes você vai me negar 3. E Pedro, ainda com essa fala de Cristo, disse: não, eu não vou negar o Senhor, não irei te negar. Lemos agora aqui no Evangelho de Lucas o quanto ele traiu a Cristo. A fala era de um galileu, a veste de um galileu, a forma, ele falava o aramaico. Aramaico foi uma língua que eles fizeram depois do exílio babilônico. E Pedro falava um pouquinho de grego também, porque ele era negociante de peixes. Um grego bem rude, bem rudimentar. Mas o fato aqui que chama a atenção é que Pedro se projeta, irmãos. Pedro se lança, intempestivo, cheio de si, convicto, com o seu conhecimento, com a sua força interior, com a sua visão de que não iria trair a Cristo, que ele era diferente dos outros discípulos, de Judas e de todos os outros. Ele amava Cristo, a sua visão do ministério de Cristo era mais correta. E ele fala: eu não vou trair, eu estarei contigo até o final. Cristo olha para Pedro e fala: Pedro, quem é você? Se o outro era sovina, ganancioso, ladrão e corrupto, este aqui era cheio de si. Judas tinha uma visão deturpada do ministério, Pedro tinha uma visão exacerbada do ministério. Judas confiava em si, na sua ganância, Pedro confiava na sua força. 2 visões, 2 personagens, 2 momentos, 2 encontros, 2 olhares de Jesus. O texto diz que quando Cristo olha para Pedro, Pedro chora. Sabe que 2 palavras importantes aqui nessa manhã: remorso e arrependimento. 2 palavras próximas, mas que causam emoções diferentes. Se você for no dicionário, verá que remorso produz em você emoções de tristeza, mas tóxicas. Arrependimento não, produz emoção de tristeza, mas uma tristeza não tóxica. Uma tristeza de arrependimento genuíno e sincero. Se Judas teve remorso, Pedro se arrependeu, chorou. O texto não diz que Judas chorou, irmãos. O texto não diz que Judas foi até Jesus, mas o texto diz que Pedro chorou amargamente, porque ele entendeu que não era a sua visão, não era a sua força, não era o seu momento. Pedro entendeu a sua dependência de Jesus. Pedro entendeu o cenário da ceia do Senhor, dos lava-pés. Pedro entendeu porque Cristo queria lavar os seus pés e porque Ele pediu de verdade que todo o corpo fosse lavado. Esses 2 personagens falam para mim e para você acerca de minhas e suas atitudes. E o último, para finalizar, é o próprio Cristo. E eu quero ler com vocês aqui o último verso dessa manhã, nesse momento, Mateus 9:36. Novamente, Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Quando Cristo olhou as multidões, ele foi tomado por um sentimento de compaixão. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 diz que eu vim para que tenham vida, vida em abundância.
Aqui, quando juntamos esses dois textos, no seu ministério, na sua vida, a visão de Cristo, a missão de Cristo, não foi para estar aqui, para que eu e você tivéssemos dinheiro, por mais importante que seja. A visão de Cristo, a percepção de Cristo, não foi para que estivesse aqui, para que nós tivéssemos plena saúde, atividade física e mental, embora isso é importante. A visão de Jesus aqui, era para que eu e você tivéssemos vida. No grego existem 3 palavras para vida. A primeira é psique, vida psicológica, mental, sanidade, é importante, amém? E tem a sua sanidade. A segunda palavra, bios, biologia, vida biológica, física, corpo bom, saúde mental também é importante. Todas as duas são importantes, mas a terceira palavra, que está em João 10:10, é zoe, que é vida eterna, vida abundante. Em outras palavras, irmãos, ao ver a multidão, Cristo foi movido de compaixão por ela. E essa compaixão, movido por vida eterna, Cristo veio nessa terra para nos dar, para me dar, para te dar vida eterna, vida abundante, vida que não se compra, que não se vende, que não se barganha, que não se negocia. Cristo veio a essa terra para restaurar no homem a dignidade da imagem de Deus. Cristo veio a essa terra para te ajudar a vencer o pecado. Cristo veio a essa terra para te ajudar a morrer por você, te oportunizar a salvação. Cristo veio a essa terra para fazer com que os nossos atos e ações fossem vencidos pelo poder de Deus. O maior discurso de Cristo, na página 82, a voz profética para essa igreja diz que as pequeninas atenções, os pequenos atos de amor, o sacrifício, as quais exalam de uma vida tão suavemente, como um aroma se desprendem da flor, constituem parte importante das bênçãos de Deus e também da felicidade. Timothy Keller menciona e diz que nossos amores mostram aquilo que realmente cremos. É impossível amar algo e não mostrar isso. É impossível você seguir alguém, você ler a Bíblia, você orar e não demonstrar isso. Aquilo que cremos move aquilo que amamos. E aquilo que amamos simplesmente ocupa os nossos pensamentos e se tornam o objeto da nossa atenção. Qual é o principal objeto da sua atenção? A cruz, Jesus, o perdão, ou você tem dedicado mais tempo para as coisas dessa terra? Judas dedicou mais tempo para as coisas dessa terra. O olhar dele foi para as coisas dessa terra. Pedro, também. Mas no final, tornou-se o apóstolo dos gentios, assim como Paulo. Paulo foi mais longe, mas Pedro foi o primeiro a abrir o caminho. Aquele que pregou, aquele que anunciou a volta de Jesus. Judas se perdeu, porque não entendeu o olhar de Jesus. Pedro se arrependeu, porque entendeu o olhar de Jesus. O mesmo olhar, o mesmo Salvador, 2 homens, 2 escolhas. Os 2 erraram, os 2 se afastaram. Um voltou para a graça e recebeu a graça. O outro preferiu a condenação, o remorso e o martírio. Nessa manhã, igreja, vamos lavar os pés uns dos outros. O convite para você é renovar a sua aliança com Cristo. O convite para você é de escolher o caminho do arrependimento, do perdão, da graça, da renovação. O convite para mim e para você nessa manhã é olhar para Cristo e entender o quanto necessitamos dele. Não olhar para nós, para nossas convicções, para o nosso conhecimento, para o nosso poder ou para as coisas que temos. O convite é olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Quantos querem nessa manhã olhar para Jesus? Eu também quero olhar para Jesus. Há uma pergunta que sempre fazem: pastor, eu posso participar da ceia?
Eu sou novo na fé, estou estudando a Bíblia, não tenho tanto conhecimento assim. Temos um texto, irmãos, que eu não posso deixar de ler, para a sua reflexão. Está em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois o homem a si mesmo, assim como o pão, e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo de Cristo, come e bebe e traz juízo para si. Vamos ouvir uma música agora. A gente vai descer para o lava-pés, o Ed vai dar as orientações. Mas enquanto a música é cantada, gostaria que você fizesse neste momento uma aliança com Deus, um pacto com Ele. E nesse pacto, olhe para dentro da sua vida, para as suas imperfeições. E pura e simplesmente o convite é: renove as suas alianças com Cristo. Renove a sua vida com Ele. Eu sei que o tempo está um pouquinho avançado, mas é a primeira ceia que vamos participar. Importante você renovar a sua aliança com Jesus. E essa música vai te conceder essa oportunidade. Feche os olhos. Converse com Deus. Prefira o arrependimento. Prefira o abraço do arrependimento do que o remorso. E certamente Ele vai falar a nós. Nada posso esconder de ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto pra mudar. Tento dar um passo em tua direção. Tento segurar na tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas de meus lábios, Senhor. Até na alegria eu sinto a dor. Sou um vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dá-me o teu perdão. Leva minha vida muito mais além, além do que eu possa imaginar. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me encontrará.
tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Me encontrará. Amém. Vendo Jesus, a multidão se compadeceu delas. E esse olhar também está hoje para cada um de nós. Quero pedir para você ficar em pé, para orarmos. Recebemos as orientações por lava-pés, entendendo que este olhar ainda alcança o perdido, aquele que se arrepende, aquele que quer aliança com Ele. Senhor, neste momento, queremos agradecer por Tua palavra, agradecer por Seu sacrifício, pelo Cristo que morreu por cada um de nós. Este mesmo olhar de compaixão ainda quer alcançar a humanidade. Este mesmo olhar de perdão ainda olha para nós, ainda olha para esta igreja, para este homem, para esta mulher, e não julga pelo que fizeram, mas os redime por aquilo que farão pelo santo poder do Espírito. Neste momento queremos estar aos teus pés, estar perto de Ti, e ao lançar o olhar para nós, Senhor, queremos produzir os frutos para a eternidade. Queremos ser limpos por Ti, ser resgatados por Ti. Que possamos examinar o nosso coração e ter um sentimento não de remorso, mas de arrependimento. E esse arrependimento gerará o perdão do Pai. Abençoa os Teus filhos nesse momento, ao participarmos juntos do lava-pés, a cerimônia da humildade, que o Senhor possa limpar a nossa mente, o nosso coração, remover todo o nosso pecado, para que possamos juntos participar dos emblemas que simbolizam o corpo de Cristo. Fortaleça a Tua igreja, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Obrigado porque nos concede essa oportunidade de renovar a nossa aliança contigo. Esteja conosco, é o que eu te peço, por Jesus. Amém.